Vamos lá, então, assim, ó. Não começou a gravar? Não? Começou. Começou? Tá aparecendo aqui gravando. Tá bom, então. Tá, vamos lá. O que a gente vai conversar da aula de hoje, tá? A gente vai fazer uma sequência direta do que a gente terminou na última aula, tá? O que a gente vinha conversando, tá? Que ficar bem claro, né, a questão do cenário, o que a nossa disciplina estuda, que estuda basicamente circuitos de condicionamento de sinal elétrico. O que é esse sinal elétrico? É a resposta de um sensor, é um sinal gerado por algum receptor, alguma coisa assim, e tu quer condicionar, tu quer manipular esse sinal elétrico que está trazendo informação para nós, tu quer manipular o sinal elétrico para atender uma certa demanda, por exemplo, uma faixa de um AD, ou uma proteção, ou um filtro. Então, tu quer manipular sinal elétrico. O range é baixa tensão, né, em torno de 20 volts ali, geralmente que tu trabalha, e baixa corrente. Não é para potência, não é para alimentar cargas, é para sinal, é informação. Então, todos os sinais elétricos que a gente trabalha dentro dessa disciplina é informação. E a gente quer manipular esse sinal elétrico, quer fazer uma conta, quer botar um offset, quer fazer um filtro, enfim, a gente quer condicionar esse sinal. Então, todos os circuitos aqui nessa disciplina são com esse intuito, são para essa função. E os circuitos que fazem isso, que a gente vai estudar, que fazem isso, são circuitos com amplificador operacional. Então, esse é o elemento que a gente vai estudar exaustivamente na disciplina, circuitos com amplificador operacional. Então, eu tenho que aprender, a ideia é que tu consiga aprender tudo sobre circuitos com up-op. Ou seja, tu olhou um circuito de condicionamento de sinal, tu consegue analisar esse circuito. O que é analisar um circuito? É calcular tensão e corrente em todos os elementos, é saber entender o que aquele circuito está fazendo com o sinal. Ele está dando ganho tanto, ele está tirando tal valor, ele está fazendo uma amplificação diferencial, enfim, o que ele está fazendo? Isso é saber analisar um circuito, tá? E para poder analisar um circuito, tu tem que entender como que todos os elementos do teu circuito se comportam, como que tensão e corrente em todos os elementos do teu circuito se comportam. Ah, no resistor V igual a RI, show, beleza, é isso aí. Então tu sabe em vários elementos. Então o primeiro step, o primeiro passo aqui na nossa disciplina é entender como que as correntes e tensões se comportam no up-op, porque o up-op ele é o coração desses circuitos de condicionamento de sinal. Então, tu entendendo como que o up-op funciona, quais que são os princípios de análise de circuitos com up-op, tu é capaz de analisar qualquer circuito de condicionamento de sinal. Então, a gente começou na última aula basicamente com isso. A gente pegou o amplificador operacional e tentou não, desenhou um modelo elétrico do que é o amplificador operacional. A gente viu que o amp-op, na real, é uma rede de transistores com diferentes estágios de amplificação, só que para eu analisar um circuito com o amp-op, eu não vou analisar aquela rede imensa de transistores. Eu vou trocar o amp-op pelo modelo elétrico do amplificador operacional. E o modelo elétrico, a gente tirou basicamente de alguns conceitos do datasheet desse elemento. A gente pegou do 741 e viu, ele tem uma impedância de entrada muito grande, ele tem um ganho de tensão extremamente alto, e daí a gente pegou isso e desenvolveu o modelinho do up-op. Deixa eu até voltar o slide, se eu estou com ele aqui, eu podia estar mostrando isso, né? Podia estar mostrando. A gente pegou o amplificador operacional e disse, não, em vez de eu analisar o circuito com o amplificador operacional, eu vou analisar com o modelo equivalente. E aí a gente construiu esse modelo aqui, tá? Que basicamente esse modelo aqui, ele diz o que para nós? Que a entrada do amplificador operacional se comporta como se fosse um circuito aberto, porque a impedância de entrada desse elemento é extremamente alta, e a gente representou a impedância de saída extremamente baixa, tá? Que é uma característica ideal que a gente busca na construção desse dispositivo. Tá, mas por que eu fiz isso? Para poder entender como que tensão e corrente se comporta nesse triângulo aqui, que é o amplificador operacional. Mas por que eu quero saber isso? Para poder analisar os circuitos de condicionamento que tenha amp-op lá dentro. Tá, beleza. E daí a gente chegou, através da análise, considerando o ganho infinito, a gente chegou basicamente em duas condições de análise
genéricas para qualquer circuito que tenha amplificador operacional, que é o que a gente vai aplicar hoje, que é o que a gente vai continuar aplicando. Sempre que tiver um circuito com up-op, eu quero analisar esse circuito, a gente vai aplicar basicamente essas duas condições de análise aqui. Como que ele se comporta? Primeira condição de análise é que não existe corrente de entrada nas portas, não existe corrente nas portas de entrada do amplificador operacional. Então, na porta inversora e na porta não inversora, não existe corrente de entrada. A corrente na porta inversora e a corrente na porta não inversora são nulas. Tá? E se não tem corrente de entrada nessas portas, que é uma consequência direta da impedância de entrada desse elemento ser infinita, lembra que a gente viu, tirou do datasheet, que a impedância de entrada desse elemento é infinita, a consequência direta disso é que não existe corrente na entrada. Pô, se não existe corrente nas entradas, é como se isso aqui tivesse aberto. Então, a gente chamou isso aí de circuito aberto virtual. Não é um circuito aberto verdadeiro, porque a gente viu que na real é uma rede de transistores, então a gente chama de virtual. Tá? O comportamento é não existe corrente. Então a gente deu esse apelido para esse comportamento. Essa é a primeira condição de análise que a gente sempre vai aplicar. A segunda condição de análise é que a tensão da porta inversora e a tensão da porta não inversora vão ser sempre iguais. Tá? E isso aqui, da tensão na porta não inversora e a tensão na porta inversora serem sempre iguais, é uma consequência direta da gente ter um ganho do amplificador operacional infinito, idealmente infinito. A gente viu que no 741 é 200 mil esse ganho. E o que esse ganho muito alto implica para nós? Implica que a tensão de entrada a tensão nas duas portas de entrada vão ser sempre iguais. Ou seja, a tensão na porta não inversora, a tensão na porta não inversora vai ser sempre igual à tensão da porta inversora, tá? E essa característica da tensão nesses dois pontos ser iguais, a gente apelidou de curto-circuito virtual, tá? Porque é como se existisse um curto-circuito entre os dois pontos. Mas não existe fisicamente esse curto-circuito. Ele só se comporta como se fosse, porque a tensão nos dois nós vai ser sempre igual, tá? Então é muito importante isso aqui, ó, tô batendo, porque essas duas condições de análise é que vai te dar o embasamento e a capacidade de analisar qualquer circuito com up-op. Sempre que tu bater um olho com up-op, tu vai dizer assim, ó, não existe corrente de entrada e a tensão nas duas portas é igual. Aplicou isso? Pronto. Tu consegue resolver o circuito com o amplificador operacional. E resolver, geralmente, é achar qual que é a equação da tensão de saída do circuito. Tá? Então, tu vai ter circuitos, a gente vai calcular, basicamente, quanto que é a tensão de saída desse circuito em função das entradas. Ok? Lembrado? Mais ou menos? Lembra? Duas condições de análise. Tá. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar essa estrutura de novo, que a gente já analisou ela anteriormente, assumindo que a gente trocou o TBJ, não, olha aí, eu estou lá em dispositivos 2 ainda. Que a gente trocou o up-op pelo modelo dele e vamos refazer essa análise, só que agora um nível mais superficial, aplicando só as duas condições de análise, tá? Então, sempre quando tu tem um circuito com up-op aqui na nossa disciplina, lembra, esse circuito está fazendo um condicionamento de sinal, ele está tratando um sinal. E esses circuitos, eles não existem isolados, ele não faz o trabalho dele sozinho, ele vai estar junto com outros circuitos, certo? Mas a gente aprende a analisar por etapas, por partes. Então, vamos pensar esse aqui em específico, esse circuitinho específico. O que eu quero primeiro salientar para vocês? Lembra que o amplificador operacional solito, sozinho, ele tem um ganho infinito. Tá? E a gente não, esse ganho infinito não é útil no processamento de sinal, na manipulação de sinal. Então, para contornar isso, a gente faz uma coisa chamada realimentação negativa. Então, sempre vai existir um elemento ou uma rede de elementos, aqui em vez, por exemplo, em vez de ser um resistor, pode ser vários resistores ligados de formas diferentes, ou botar outros elementos aqui, como capacitor, indutor, enfim. Sempre vai existir um elemento que faz uma conexão
da saída, tá? Essa aqui é a nossa saída do nosso circuito, essa aqui é a entrada do nosso circuito. Então, sempre vai existir um elemento que faz a conexão da saída para a entrada inversora. Lembra do nome dessas entradas, ó, entrada inversora e entrada não inversora. Então, sempre vai existir um elemento fazendo essa coisa que a gente chama de realimentação, porque tu está jogando a saída para a entrada novamente. Então, isso aqui é uma realimentação negativa. Então, tu tem uma realimentação negativa. Se tu tem uma realimentação negativa, existe uma equação para esse VO. Qual que é a equação para esse VO em função da tensão de entrada? Lembra? Essa tensão de entrada aqui, por exemplo, é a resposta de um sensor, é uma medição, é uma tensão de algum lugar, é um sinal que tu quer tratar, é um sinal que tu quer condicionar. E esse circuito está condicionando esse sinal. O que ele está fazendo? É o que a gente quer saber. O que ele está fazendo com o VI? Ele está amplificando? Ele está somando? Ele está dividindo? O que ele está fazendo com o VI? Ele está filtrando? Não sei. Então, essa que é a ideia da análise do nosso circuito. Saber o que ele está fazendo com esse VI. Para achar, ou seja, achar a equação do VO. Esse é o nosso objetivo aqui. Achar VO igual a tanto. Tá? Em função dos parâmetros do teu circuito, né? Em função dos parâmetros do circuito. Beleza, então, relembrei para vocês, realimentação, circuitos de polarização, essa rede de resistores aqui vai mudar, a gente vai analisar vários circuitos, mas, independente de como que o circuito vem, independente do que tu tem aqui, a gente tem algumas condições. Como que eu encontro esse VO? A gente vai analisar esse circuito. Vai vir aqui nesse circuito, vai aplicar LCK e LTK até achar uma equação que eu consiga isolar VO. VO é igual a tanto. E como que eu faço isso? Bom, eu tenho que saber as condições de análise do meu OP-OP. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente lembra das duas condições de análise. A primeira condição de análise, que diz o que para nós? Que a corrente na entrada não inversora é igual a zero. E que a corrente na entrada inversora também é igual a zero. Essa é a nossa primeira condição de análise. O nome disso aqui, lembra, ó, o nome disso aqui é um circuito aberto virtual, que está dizendo que corrente na porta não inversora é zero. Então, quer dizer o quê? Que a corrente que está aqui, ó, entrando na porta não inversora, I mais é zero. Essa é a primeira coisa. A outra que ele diz é corrente na porta inversora é zero. Então, a corrente que vem aqui, corrente na porta inversora, é igual a zero. Não vou botar o igual a zero, tá? Mas eu vou deixar representado assim. Essas correntes são nulas. Essa é a primeira condição de análise. Lembra? Nome disso aqui, circuito aberto virtual. Essa é a primeira condição de análise. E a segunda condição de análise? Bom, a segunda condição de análise, vou botar aqui assim do ladinho. A segunda condição de análise é que a tensão na porta não inversora, ou a tensão na porta inversora, vai ser sempre igual à tensão da porta não inversora. Aonde que estão essas tensões? Então, nesses nós aqui, ó, tensão nas portas, ó. Esse nó aqui é o nó da porta, ó. Então, esse nó aqui é a tensão na porta não inversora, ó. É o nó que está conectado na porta não inversora. E a tensão da inversora é um nó lá na porta inversora, ó. Aqui está a porta inversora, então é esse nó aqui. Então, aqui é o V menos. Então, a primeira coisa que tu faz é isso. Tu coloca as duas condições de análise, o curto-circuito virtual, que é isso aqui, eu estou dizendo que V menos é igual a V mais, e que I mais e I menos são iguais a zero, tá? Indiquei elas no circuito, beleza. Agora, eu começo a analisar o meu circuito. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou chamar esse nó, vamos trocar de cor aqui, ó. Vou fazer um azulzinho. Eu vou chamar esse nó aqui, ó, de nó N. Por que N? Porque arremete ao negativo da porta inversora, tá? Eu vou chamar ele de nó N. E o que eu vou fazer nesse nó? Vou aplicar LCK nesse nó. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, vou dizer aqui, ó, vou aplicar LCK no nó. Qual que é o objetivo disso aqui? Por que eu estou fazendo isso? O objetivo é achar VO igual a uma equação. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Para fazer isso, análise de circuitos. Então, qual análise de circuitos que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu vou fazer LCK no nó N. O que diz LCK? Alguém lembra? O que Kirchhoff falou? Vocês lembram?
Quem é que lembra? A corrente que entra é igual a soma das correntes que saem? Kirchhoff falou isso? Falou. Não, provavelmente ele falou em alemão, né? Mas tudo bem. Brincadeira. Brincadeira saudável. Hahaha. Ah, isso aí. O somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Perfeito, é exatamente isso. Então, eu vou indicar as correntes, tá? Vou indicar, aqui tem um resistor. Então, eu vou indicar que existe uma corrente circulando nesse resistor. I, B. Resistor B, eu chamei de IB. E aqui tem outro resistor, RA. Vou indicar corrente circulando nesse resistor. IA. Beleza. E a outra corrente que forma, a gente tem 3 ramos, né? Tem um ramo para a esquerda, um ramo para a direita e um ramo para baixo, e a corrente para baixo é a nossa I-. Então, vou aplicar LCK. Vamos lá. Quem está entrando no nó? IB. IB está entrando no nó. Tem que ser igual às correntes que saem do nó. Está saindo IA em direção ao resistor RA, para a direita aqui, e para baixo está saindo I-. Então, somatório das correntes que saem do nó. I-. Perfeito. É isso aí, porque é LCK. Beleza, e agora o que a gente faz? Bom, a gente sabe o que dessa equação? A gente sabe que a corrente I- é nula. Por que a corrente I- é nula? Porque o amplificador operacional ele tem uma impedância infinita de entrada. Isso implica nessa condição de análise. I- é nula. Então, esse cara aqui, Chablau, é zero. Se aquela corrente é zero, então eu fico com essa equação aqui, que IB é igual a IA. IB vai ser igual a IA, porque não desce corrente, então toda corrente que passa no RB vai em direção ao RA. É isso aí que acontece. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, eu quero saber VO, eu não quero saber a corrente que vai para a saída, eu quero saber VO. Então, eu vou escrever essas equações em termos das tensões dos nós. Tá? Então, eu vou vir aqui e vou trocar. O que é IB? IB é a corrente que circula no resistor RB. Pô, é a corrente num resistor. Corrente num resistor é tensão dividido pela resistência. Então, é a tensão do RB dividido pela resistência RB. Qual que é a tensão no RB? Bom, é a tensão no terminal positivo menos a tensão do terminal negativo. Essa é a tensão do RB. Qual que é a tensão aqui no terminal positivo? Quem é que me diz? Qual que é a tensão do terminal positivo? VI? É o próprio VI, exato, é o próprio VI, é a tensão de entrada desse meu circuito. Então, é a tensão do terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. A tensão no terminal negativo é desse lado aqui, ó, é a tensão nesse nó. Eu já dei um nome para a tensão nesse nó aqui, ó. Eu já dei um nome, eu disse que nesse nó aqui, ó, existe uma tensão chamada V-. Então, é menos V-. Isso aqui tem que ser igual à corrente IA, ou seja, a corrente que circula no resistor RA. Mesma coisa, é corrente num resistor. Então, é tensão dividido pela resistência. Dividido pela resistência RA. Tensão no resistor RA é a tensão no terminal positivo menos a tensão no terminal negativo. De novo, eu estou com o terminal positivo desse resistor conectado no nosso nó N. Estou com a tensão terminal positivo conectado no nó N. No nó N, a gente tem a tensão chamada V-. Então, vou botar aqui, ó, V-. Menos a tensão no terminal negativo do resistor. Qual que é a tensão aqui no terminal negativo do resistor? V0. Isso aí, a tensão de saída, a própria tensão de saída aqui, ó. Vou botar aqui, VO. Perfeito. E aí, o que a gente sabe dessa equação? Bom, agora entra no papel a nossa segunda condição de análise. Olha aqui, ó. V- é igual a V+. Essa é a nossa segunda condição de análise. V- é igual a V+. Se V- é igual a V+, o que a gente sabe? Quanto que vale o V+ no nosso circuito? Bom, vou olhar aqui no nosso circuito original e vou ver. Bom, V+ é a tensão da porta não inversora. É essa tensão aqui. Está conectado aonde? Na referência. Se está conectado na referência, eu sei quanto que vale V+. Se eu sei que ele está conectado na referência, o V+ vale 0 volts.
Se o V mais vale 0 volts porque ele foi conectado na referência, esse nó foi conectado na referência, então fez V mais igual a 0. Logo, o V menos também é igual a 0. Se V menos é igual a 0, eu troco naquela equação ali. Eu tenho que VI menos 0 dividido por RB é igual a 0 menos VO por RA. Aplicando as condições de análise, eu chego nisso aí. Bom, agora eu tenho nessa equação aqui VO, que é o que eu quero saber, que é o que eu quero isolar. Eu tenho VI, que é o sinal de entrada, é uma entrada do teu circuito, show. E eu tenho RA e RB, que são componentes do teu circuito. Então, a partir disso aqui, eu consigo isolar que a tensão de saída, na real, ela vai ser menos RA por RB, que multiplica o sinal de entrada. Só isolei o VO. E claro, a gente chegou na mesma equação que a gente tinha visto na última aula, só que olha que a gente chegou aqui através da aplicação das duas condições de análise. E esse processo, essa metodologia, para encontrar a equação do VO, a gente vai repetir em outros circuitos depois. Desenho as condições de análise e faço análise de circuitos. Através dessa análise, eu acho uma equação que descreve a tensão de saída em função da tensão de entrada, ou das tensões de entrada, nesse caso. Tá? Isso aí é como que a gente encontra a tensão de saída. Tá? O que esse circuito, então, está fazendo com o sinal de entrada? O que ele está fazendo com esse sinal VI aqui? O que acontece com o sinal VI? Tá? Como é que eu sei isso? O que ele está fazendo? Eu estou basicamente multiplicando o VO. O que ele está fazendo? O que o circuito está fazendo? Está sintetizando o VO. O que é o VO? Basicamente, eu estou multiplicando o sinal de entrada por uma constante negativa. Basicamente, eu estou aplicando um ganho negativo. Eu estou amplificando, mas estou invertendo. Tá? Uma consequência que ele inverte. E daí, como eu tinha dito na última aula, o nome desse circuito aqui é um amplificador inversor. Tu bateu o olho, ele é um amplificador inversor. Ele aplica o ganho menos RA por RB. Se RA e RB são iguais, ele aplica ganho unitário. Inverte, mas aplica ganho unitário. Tá? Professor, só uma coisinha que eu não entendi muito bem. Uhum. Pelo nome, claro que ele vai amplificar, né? Mas como que ele vai aumentar essa tensão, sendo que basicamente ele passa só pelas resistências? E aí que vem aquilo que eu falei do amplificador operacional na última aula. Que esse cara aqui, esse triângulo, ele é um componente ativo, lembra? O que significa que ele é um componente ativo? Significa que ele tem um VCC, uma tensão de alimentação positiva, VCC, e uma tensão de alimentação negativa, VEE. Ou seja, tu vai aplicar para ele aqui, por exemplo, tu vai aplicar, sei lá, 10 volts aqui e menos 10 volts aqui. Tu vai aplicar essas tensões. É a alimentação dele. E daí o que ele vai fazer? Ele consegue gerar aqui na tensão de saída até os 10 volts. Ou para baixo até menos 10 volts. Tá entendendo? Ah, sim, lembrei. Ele funciona como se fosse os amplificadores que a gente via lá em dispositivos 2, que ele pegava um VCC e recortava esse VCC e jogava na saída. Então, por exemplo, se eu acho que eu botei um exemplo aqui na real, ó, ficou por baixo. Deixa eu tô dizendo aqui, ó, que o meu, tá, eu vou desenhar isso aqui do lado para não ficar tão feio. Vamos supor que o sinal de entrada é esse aí, tá? Vamos tentar achar, eu vou botar a condição de análise 2 em cima da 1 aqui, ó. Super didática a minha aula, acompanhem, tá? V menos igual a V mais. Aí, ó. Um curso de pedagogia já não deixaria eu fazer isso, ó. Eu tô botando a condição 2 antes da 1. Mas parênteses, tá? Imagina que o sinal de entrada é isso aqui, ó, tá? Imagina que esse aqui é o sinal de entrada, é uma forma de onda senoidal com 1 volt de pico, tá? Vou desenhar ela aqui do lado aqui, vamos fazer isso. Só para nós ver como é que tá, como é que fica mais ou menos. Imagina que esse aqui é o teu sinal de entrada,
tá? O sinal de entrada. Então, vamos botar o gráfico preto e um sinal de cada cor. Tá? Vamos imaginar que na entrada, tu está medindo, por exemplo, esse sinal de entrada e a saída de um TC, por exemplo, lá. Um transformador de corrente, tá? E daí, na saída do TC, ele está medindo a forma de onda senoidal da rede, e tu está saindo com uma forma de onda senoidal aqui. Esse aqui é teu VI, tá? Digamos que esse aqui seja teu VI, em verdinho é o VI, que ele tem 1 volt de pico aqui, tá? É o que eu estou dizendo ali, ele tem 1 volt de pico, tá? 1 volt de pico aqui. Imagina que isso aí seja a saída de um TPzinho lá, enfim, whatever. Como é que fica o sinal de saída? Bom, o sinal de saída a gente já sabe calcular, tá aqui, ó. O sinal de saída é menos RA por RB, que multiplica o sinal de entrada. Então, vamos assumir que o sinal de entrada, nesse primeiro ponto de análise, o RA é 2K e o RB é 1K. Tá? Para essa condição de análise, então, a gente pode botar lá na equação direta, o VO vai ser menos 2K dividido por 1K, que multiplica VI. Então, daqui eu tenho, na real, que o meu VO vai ser menos 2 vezes o VI. Concorda? Até aí tudo bem, né? Divisão simples aí, show de bola. Só alegria. Então, só escrever de vermelho isso aqui para ficar mais bonitinho. VO, então, vai ser menos 2 vezes o VI. Tá? VO vai ser o dobro do VI. E como é que fica isso lá no gráfico, tá? Ele vai pegar esse sinalzinho que é o sinal de entrada, que é a resposta, por exemplo, de um TC ou de um TP, e vai multiplicar por 2, só que vai amplificar. Só que vai inverter, né? Por causa do sinal menos aqui. Por causa do sinal menos. Então, quando ele estava no pico 1 positivo, ele vai vir aqui para o pico 1 negativo, e quando ele estava aqui nesse pico, ele vai lá para cima. Então, vai ter uma coisa, só que 2 vezes, né? Então, ele vai fazer isso aqui. Então, basicamente, ele vai fazer isso aqui, ó. Sinal de saída, ele inverteu a primeira semiciclo e amplificou para 2, então aqui é menos 2, amplitude, tá? E lá em cima fez isso aqui, tá? E continua, né? Continua a senoidal depois. Então aqui ele vai para 2. Então esse aqui é o sinal de saída, tá ligado? De onde é que veio esse sinal de saída? Veio da alimentação dele. Ele tinha até 10 volts para cima que ele consegue gerar e até 10 volts para baixo que ele consegue gerar. Ele pegou 2 volts no máximo desse cara VCC e jogou para a saída. Né? Ele jogou isso aqui para a saída. Jogou 2 volts aqui para a saída. Ele fez esse carinha aqui. Tá? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui, esse circuito, ele aplica um ganho. Aplica um ganho simples de implementar. 2 resistores, tu implementou o ganho. Só que ele inverte. Tá? Ele põe esse sinal negativo na entrada aqui. Ele dá uma defasagem de 180 no sinal de entrada. Ele inverte o sinal de entrada, basicamente. Tá bom? Esse é um caso, tá? Ponto, vírgula. Agora, um segundo caso. Imagina que esse segundo caso tu tenha isso aqui, ó. Eu fui lá e troquei. Não vou usar mais um RA de 2K. Vou usar um RA de 30K agora. Se eu usar um RA de 30K, vamos pegar uma cor azul aqui, quem sabe um roxinho. Gosto do roxinho. Pegar esse segundo caso aqui, ó. Que o meu RA é 30K. Quanto que vai ser a minha tensão de saída nesse caso? Seguindo a lógica, simples, né? É 30K, que é o RA, vou até botar aqui do lado, ó. Vai ser VO, vai ser igual a menos 30K dividido por 1K, né? Que a gente deduziu aqui, RA por RB, que multiplica VI. Isso vai dar menos 30 VI. Perfeito? Estão acompanhando? Ninguém está se perdendo. Tá? Vamos adiante. Se estiver se perdendo, me fala. Então, é menos 30 vezes o VI. Vamos assumir que eu estou com o mesmo sinal de entrada. Continua sendo esse verdinho aqui o sinal de entrada. Como é que vai ficar o sinal de saída? Como é que vocês acham que vai ficar o sinal de saída? Por lógica, ele vai seguir o que o vermelho fez, né? Só que em vez de ir até 2, eu quero que ele vá até 30, porque eu estou entrando com 1 vezes 30, ele vai até 30. Tá? O que aconteceria aqui com esse cara, né? Ele subiria aqui, ó, vamos fazer mais ou menos numa escala visual aqui, ó. Ele iria até menos 30 e depois ele ia subir aqui até 30, tá? Imagina que é 30, imagina que isso aqui é 30. 30 volts, menos 30 volts. Todo mundo enxerga que aconteceria isso aqui? Eu aumento o RA
Eu aumento o RA, logo aumenta o ganho do meu circuito, logo ele amplifica mais. Perfeito? Antes eu estava amplificando 2, eu estava com ganho 2, agora eu estou com ganho 30. Ele amplifica mais. Eu dei mais ganho para o meu circuito. Concordam? E vai ser assim mesmo? No caso, quando o senhor aumenta a resistência, o senhor aumenta o VCC e o VE ali também? Não. O VCC e o VE eu não aumentei. É a fonte de alimentação. Ah, o senhor aumenta só a resistência. Eu estou mudando só o valor da resistência. Eu não mudei VCC e VE. Não mudei esses dois valores. Então, eu não mudei o quanto que ele consegue gerar na saída. Então, isso que eu desenhei aqui não acontece. Isso que está desenhado de roxo não acontece. Porque o meu amplificador, ele consegue gerar tensões só dentro desse range aqui, ó. Só de menos 10 a 10 volts. Ele não consegue gerar nada fora desse range. Então, o que, que aconteceria? Eu estou tentando gerar mais do que o meu amplificador consegue gerar. Daí, o que, que acontece, então? Quer dizer que não vai subir até 30. Não vai até 30. Quando ele chegar para tensão positiva, o máximo que ele gera é 10. Então, quando ele chegar em 10 aqui, ó, ele corta. Porque ele não consegue gerar mais que 10. Então, chegou em 10, ele cortou. E depois volta a trabalhar normal, para tensões menores que 10. E a mesma coisa aqui no sinal negativo, ó. Em menos 10 volts, ele está subindo com a roxinha, chegou em menos 10, ele não consegue gerar. Então, ele grampeia nos 10 e daí sim ele volta a trabalhar quando baixar. Então, isso aqui não acontece, isso que eu tinha desenhado em roxo, não acontece. Qualquer tensão maior, fora da tensão de alimentação do teu up não sintetiza. Ele sintetiza só o que ele foi alimentado para sintetizar. E quando a gente chega nessa condição aí, a gente diz que o amplificador, ele saturou. Aqui ele está numa saturação positiva, saturação. Ele saturou, ele não consegue gerar mais. E aqui também tu está numa saturação. Tá? Então tu entrou numa região de saturação. Por quê? Porque ele não consegue gerar na saída mais do que ele foi alimentado para gerar. De onde é que ele vai tirar a tensão? De onde é que ele vai cagar 30 volts? Não tem de onde tirar. Tu está dando 10 para ele, o máximo que ele consegue gerar é 10. Tá? Entendido mais ou menos isso? É tipo o inversor de solar, né? É parecido, tem uma certa semelhança ali. Tu não consegue gerar mais na saída do que tu, energia na saída do que tu forneceu para ele. Que mais? Tá. Então, o que eu quero que fique até aqui, ó? O que eu quero que fique até aqui? Como que eu calculo o VO? Tá? Lembra, isso aqui é um circuito que está entrando a resposta de um sensor, por exemplo, e eu estou manipulando essa forma de onda para chegar numa certa condição. A gente vai ver vários circuitos que manipulam. Esse circuito em específico aplica um ganho constante, só que é um ganho negativo. Então, ele serve para amplificar sinais. Por exemplo, tu tem lá o TP, como eu falei, e a amplitude de saída desse TP para aquilo que tu está medindo é muito pequena, a saída dele é muito pequena, tu põe um estágio de amplificação antes de fazer uma conversão AD, antes de jogar dentro de um microcontrolador. Né? Tu faz uma amplificação. E um jeito de fazer essa amplificação é através de um circuito amplificador inversor como esse aqui. Tá? Claro, tu teria que fazer depois um segundo tratamento lá para ficar compatível com a porta D, mas daí é um outro circuito. Tá? E esse aqui, com 2 resistores, tu ajusta o ganho através desses resistores. E aí, segunda coisa que vocês têm que lembrar aqui é que a tensão de saída ela é gerada a partir da tensão de alimentação. Tu não consegue gerar nada na saída maior que a tensão de alimentação desse cara, fora desse range de alimentação. Tá? Se tu tentou gerar algo maior, tu chegou numa região chamada saturação. Ele ceifou a forma de onda, ele cortou a forma de onda. Ele disse assim, ó, não, eu não consigo, eu paro aqui. Tu queria mais, mas não tem como gerar mais. Então, ele para ali. Tá? Isso aqui é bem importante. Então, tem as tensões de alimentação, tu tem a região de saturação,
tu entendeu basicamente a aplicação das duas regras de análise de circuitos para encontrar a tensão de saída. E lembra que tudo isso aqui está num âmbito de condicionamento de sinal, tá? A resposta de um sensor sendo tratada para te fazer alguma coisa depois, tá? Ok até aqui? Nenhuma dúvida? Todo mundo manjando horrores? Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou mandar um link aqui para vocês para nós simular essa bagaça. Tá? Vou abrir aqui. E eu vou mandar um simulador online para a gente brincar. Tá? Vou mandar aqui no chat para vocês. Aí. Certo? Mandei esse link aí para vocês, tá? Acessem esse link aí. A hora que vocês abrirem esse link, vocês vão cair provavelmente nessa tela aqui que eu mandei para vocês agora, tá? Que estou compartilhando aqui com vocês. Todo mundo? Chegou nisso aqui? Me dá um ok quem conseguiu entrar no link e chegou nisso aqui. Bah, eu tô só olhando no celular. Eu entrei agora. Isso aqui, pessoal, é um simulador online, tá? É uma ferramenta web de simulação. É o Falstad, tá? Esse Falstad aqui, ele tem outras ferramentas de simulação para outras áreas também, para a parte de eletromag, para a parte, enfim, parte bem visual lá de física, por exemplo, tá? A ideia desse simulador é que tu consiga observar o comportamento, né? Que ele seja de uma forma mais didática, certo? Então, lembra, ele é uma ferramenta online. Se tu atualizar a página, tu perde tudo que tu fez. Tu tem que baixar o arquivo, ele gera um arquivo TXT e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai brincar um pouquinho nele agora. Ele já vem com um circuitinho aqui, que é um circuito RLC de exemplo. Tá? A gente vai desenhar o circuito que a gente quer analisar aqui nesse ambiente e a gente consegue observar algumas formas de onda aqui embaixo, tá? Outras coisas a gente consegue variar tempo de simulação, velocidade, enfim. O que ele traz aqui? Sempre que a tensão num nó é positiva, ele representa pela cor verde. Sempre que a tensão num nó se torna negativa com relação à referência, ela se torna um nó vermelho, tá? Outra coisa, esses pontinhos aqui, ó, representam o fluxo de corrente. Então, por exemplo, eu vou fechar isso aqui, ó, para alimentar o meu circuito RLC. Vamos pegar o exemplo, né? Vocês lembram lá de circuitos que isso aqui é uma resposta ao estado zero, se eu não me engano, tá? Eu estou alimentando, eu botei uma fonte alimentando um indutor, tá? Eu estou acumulando energia no indutor, basicamente é isso. Daí observa os pontinhos, ó, o fluxo de elétrons, a corrente elétrica, melhor dizendo, não o fluxo, ele está representado pelos pontos circulando, tá? Show de bola. Estou acumulando energia no indutor. No momento que eu abrir essa chave aqui, toda essa corrente que estava fluindo no indutor vai ter que fluir para algum lugar, e o lugar que ela acha é empurrar essa corrente para a direção do capacitor e do resistor, tá? Então, o que acontece é isso, ó. Quando o nó fica vermelho, significa que a tensão ficou negativa, e quando ela fica verde, ficou positiva. Então, isso aqui é um circuito RLC. Eu acho isso aqui muito interessante, porque o que tu tinha? Tu tinha uma energia armazenada no indutor. E daí, quando tu jogou ela para a esquerda aqui, tu pegou esse balde, que é um indutor cheio de energia, e despejou dentro de um capacitor. E daí tu encheu o capacitor. Depois, tu pegou esse capacitor e devolveu para o indutor. Daí pegou essa energia e devolveu para o capacitor. E pegou essa energia e devolveu para o indutor. Eles ficaram trocando energia, tá? Ficaram trocando energia. Só que a cada troca de energia, eles perdem um pouquinho, né? Então, tu observa bem direitinho o fluxo de elétrons quando acontece essa troca, né? Ó, vou fazer de novo, ó. Ali, ó, tu consegue, ó. Trocou, jogou pro capacitor, o capacitor jogou de volta ao indutor, jogou de volta pro capacitor, jogou de volta pro indutor, jogou de volta pro capacitor, jogou de volta pro indutor. Eles ficaram trocando energia, tá? Isso aí é o princípio de correção de fator de potência e o escambau, tá? Só que a cada troca ele tá queimando um pouquinho da energia. Então, olha nesse resistor aqui, ó. Ele está queimando um pouquinho da energia a cada troca. Então, olha que cada vez que troca, ele troca um pouquinho menos, ó.
porque tu está queimando energia no resistor. O resistor está dissipando a energia que passa por ele, tá? Isso aqui, cara, é muito legal para ver essas coisas de circuitos, tá? É uma ferramenta muito massa para ver isso aí, tá? Enfim, eu só estou brincando no exemplo aqui para mostrar isso para vocês. O que a gente quer aqui, de verdade, é montar os nossos circuitos com um amplificador operacional, para enxergar a resposta de simulação daquele circuito que a gente estava vendo ali, tá? Já tinham visto essa ferramenta? Não? Sim? Não Eu brincaram? nunca tinha visto. Tá? Gastem um tempinho, a gente vai usar ela para enxergar algumas coisas aqui, tá? Gastem um tempinho nela. É bem visual, tá? Usem isso aqui para entender o que está acontecendo. Tá, beleza. Isso aqui é um circuito resposta à excitação zero aqui, tá? Show de bola, dá para enxergar as formas de onda, de tensão e corrente, badabi, badabum. Tá, mas agora vamos começar um novo, tá? New Blank Circuit, tá? Vamos desenhar o nosso circuito amplificador, tá? O nosso circuito amplificador é esse carinha aqui, com RA e RB, tá? É esse magrão aqui que a gente vai desenhar. Então, a gente tem 2 resistores, um up-op, referência, sinal de entrada, e vamos medir o sinal de saída. Então, a primeira coisa que eu vou botar aqui é um up-op, tá? Então, para desenhar o amplificador operacional, a gente vem em desenhar, ele é um componente ativo, tá? O up-op é um componente ativo, e daí a gente procura aqui, up-op. Só que ele não está aqui. Por que ele não está aqui? Porque ele está, na real, em blocos de construção, tá? Ele está aqui, ó, blocos de construção ativos. Daí tu tem o up-op com a porta inversora em cima e o up-op com a porta inversora embaixo, tá? O atalho para eles é o A minúsculo ou o A maiúsculo, tá? Geralmente eu uso os atalhos para desenhar esses carinhos, tá? Então, ou eu vou aqui em desenhar, blocos, e escolho o amplificador operacional, ou com o mouse na tela aqui, eu aperto o A, e daí no meu mouse, viu que mudou a setinha do mouse, quer dizer que ele já está com a ferramenta up-op. E agora, clicando com o esquerdo e arrastando, eu posso colocar o meu amplificador operacional ali, ó. Posso virar ele para um lado, estou segurando o botão esquerdo. Ó. E daí eu posso deixar os terminais maiores ou menores, tá? Vou deixar assim. Vou dar um zoom aqui com o scroll. Para arrastar a tela inteira, não só o componente, eu seguro Alt. Primeiro eu tenho que dar S, ó. Tá vendo que a setinha ainda tá com o up-op na mão. Se eu riscar, eu vou desenhar outro up-op, ó, tá? Mas eu não quero. Então, eu vou clicar nele aqui, vou deletar. Para arrastar a tela, ó, se eu pego e clico e arrasto, ele faz uma tela de seleção. Mas eu posso segurar o Alt e arrastar a tela, ó. Ele arrasta toda a tela. Vou botar ele mais no meio, vou dar um zoom aqui, tá? Vamos botar ele aqui do ladinho. Então, esse aqui, ó. Porta inversora em cima, porta não inversora embaixo, tá? Vocês estão desenhando aí, estão conseguindo? Nem tentaram? Sim. Vamos lá, então. Vamos montar o nosso circuitinho aqui. Eu posso configurar esse up-op já, tá? Eu posso dar um clique duplo nele e dizer aquilo que a gente estava conversando, ó. Eu tenho a tensão de alimentação positiva e a tensão de alimentação negativa, tá? Que é a máxima tensão de saída e a mínima tensão de saída, aquilo que nós estávamos conversando. Vamos botar os 10 volts aqui, só para ficar igual o exemplo que a gente botou lá, ó. Então, o que significa eu dizer isso aqui? Eu estou alimentando ele com mais 10 volts e menos 10 volts. É uma fonte simétrica. Ah, isso aqui eu esqueci de dizer, eu acho que na última aula. Quando o módulo da alimentação positiva e o módulo da tensão negativa são iguais, a gente diz que está fazendo uma alimentação simétrica. Simétrica ao zero. Eu estou alimentando com mais 10 no positivo e com menos 10 no negativo. Então, ele está simétrico. Se, por exemplo, eu botasse 0 na minha tensão de alimentação negativa, isso aqui é uma tensão de alimentação assimétrica. Isso significa o quê? Que ele não vai gerar tensão negativa na saída. Eu não estou fornecendo tensão negativa para ele sintetizar. Mas, por enquanto, eu vou deixar menos 10, tá? E deixo o ganho que ele tem ali, dou um aplicar, ok. Então, agora eu disse, ó, eu estou alimentando esse cara com mais 10 e menos 10. Eu coloquei, basicamente, esses dois aqui, ó, mais 10 e menos 10 lá na simulação. Agora, vou colocar o resistor, tá? Os dois resistores. Eu posso vir em desenhar, inserir resistor, ou ES aqui, ou só apertar R, tá? E aí, quando tu desenhar, tu vai arrastar com o botão esquerdo e vai puxar ele ali no circuito, pode botar onde ele quer, tá? Vou puxar ele aqui, ó, vou deixar ele do tamanho do up-op assim, tá?
Beleza, esse aqui é o nosso RA. Deixa eu dar um clique duplo. Não tem como eu mudar o nome dele, tá? Aqui, eu acho. Eu posso botar texto depois, tá? Mas depois a gente vê. Esse aqui vai ser o RA, tá? Para fazer as conexões entre os pontos, tu usa o W. Daí eu vou dar um W aqui, ó, de wire, tá? De conexão. Ou tu pode vir em desenhar, inserir conexão, tá? É W o atalho. O que o W faz? Tu puxa conexões desses pontos, ó. Tá vendo que o op-op tem 3 pontos? Esses pontos são as 2 entradas e a saída. O resistor tem os 2 pontos, que são os 2 terminais. Então, eu vou puxar a conexão daqui, ó, lá para o RA. E observa que ele tem que ir bem no pontinho, tá? Tem que ir bem no pontinho ali, ó, tá vendo? Se eu não botasse bem no pontinho, te liga só, W. Se eu botasse aqui no meio, ó, tá vendo que ele fica vermelho os pontinhos? Quer dizer que não tem conexão ali. Então, eu coloco o mouse em cima para apagar e W e desenho a conexão aqui, ó. Aqui e aqui. Ó, fiz as conexões do RA, ó. Fiz essa conexão aqui na saída e fiz essa conexão na porta inversora. Construí a realimentação negativa, tá aqui a realimentação negativa com a op-op. Agora falta mais um resistor aqui para a esquerda, onde vai entrar o sinal VI. Então, vou botar R, vou pegar no pontinho ali e vou puxar mais um resistor. Esse aqui é o R1. Tá? E aqui nesse ponto vai entrar o VI. Beleza, coloquei o R1. Agora eu vou fazer aqui na porta não inversora, eu vou puxar uma referência. Nossa, eu não sei se eu não estou indo muito rápido, porque eu esqueço que vocês não têm 2 telas às vezes, né? Aí tem que ficar dando Alt Tab. Mas, qualquer coisa fala aí, me perdi, tá? Então aqui a porta não inversora está conectado no GND, está conectado na referência. Então eu tenho que colocar uma referência aqui na porta não inversora. Então, vou vir aqui na porta não inversora e vou conectar um GND. GND é a letra G ou em desenhar, cadê? Não faço ideia. Aqui, ó, em entradas e fontes, ó, inserir terra, tá? G minúsculo, tá bom? Eu apertei G no meu teclado e aí eu puxo o GND do nó que eu quero, ó. Então, esse nó aqui é o GND, a porta não inversora. Então, vou puxar aqui, ó. Ali. Tá? O que mais? Tem que colocar o sinal de entrada. Nosso sinal de entrada, deixa eu voltar aqui no nosso circuito, ó, o sinal de entrada é uma fonte senoidal, é um sinal senoidal com 1 volt de pico em 1 kHz. Tá? Ela é 1 volt de pico, esse aqui é o nosso volt de pico. E essa aqui é a nossa frequência. Então, é um seno de 1 volt de pico. Então, vou botar uma fonte aqui nesse ponto, senoidal de 1 volt de pico, tá? Como é que geralmente eu coloco fontes? Eu dou V para fonte, de voltage, né? E vamos colocar uma fonte. É sempre assim, ó, quando tu desenha a fonte, ela começa do terminal negativo para o positivo, ó. Se eu arrastar para cima, ó, do terminal negativo para o positivo. Se eu puxar de cima para baixo, ó, do negativo para o positivo. Sempre é o negativo primeiro. Então, eu vou colocar de baixo para cima aqui até aquele nó. De baixo para cima. Estaria a nossa fonte. Tenho que conectar aqui, ó, a referência dela, que é no GND, a mesma referência do circuito. G, puxei a referência. Tá vendo que já começou a rodar aqui, ó. Eu vou parar a simulação lá em cima, ó. Só para ele não ficar funcionando enquanto a gente está editando. Parei lá em cima. Na direita. Agora eu vou editar. Eu botei uma fonte, mas a fonte que eu botei aqui, eu botei uma fonte CC. Tá vendo? Isso aqui é uma simbologia de fonte CC. Eu dou um clique duplo nela para configurar ela. Tá? Daí eu abri as configurações. Eu vou trocar a forma de onda, em vez de ser CC, vou trocar para CA. Pronto, daí já trocou o desenho e abriu as configurações de uma fonte CA. A tensão máxima dessa fonte é a tensão que a gente disse aqui, a tensão de pico, ó, do nosso sinal verdinho aqui, ó, é 1 volt de pico. Então, eu vou vir aqui na tensão máxima e vou colocar 1 volt de pico. Tá? Nível DC ela não tem, que isso é o offset, ela é senoidal pura, e a frequência é 1 kHz, né? Então, vou botar 1K. Como é que eu sei que é 1 kHz? Porque eu tinha escrito aqui, ó, 1 kHz, para vocês, tá? Essa aqui é a frequência. Ok.
Ele entende maiúsculo e minúsculo aí, professor. Na hora de selecionar os componentes, sim. E esse K, assim, Ah, não, o K é unidade. O K é multiplicador na unidade. É o K minúsculo que tu coloca aqui. Aqui eu nunca coloquei o K maiúsculo para ver o que acontece. Mas no nome dos componentes eu sei que ele diferencia, ó, ele ajusta para K minúsculo lá depois. Ó. Mas ele considera, por exemplo, o M maiúsculo, ele sabe que é mega. Tá? Ele até não consegue fazer frequência tão alta. Ele dá um aviso. E o M minúsculo, ele sabe que é mili. Tá? Isso aí ele diferencia. Vou deixar o K minúsculo. Aplicar 1 kHz, ok. Tá, então eu coloquei o sinal de entrada. Ah, a gente não mudou o valor dos resistores, tá? O primeiro caso que a gente fez é 2 e 1, né? Então eu coloquei aqui, ó, o RA2 e o RB1. RA é o resistor de realimentação aqui, ó. Tá? RA é o resistor de realimentação. Então esse aqui é o resistor de alimentação. Vou botar ele aqui, ó, foi 2K. Aplicar, ok. E esse aqui é o RB, que a gente deixou em 1K mesmo, show. Agora é o seguinte, tá? Esse aqui é o sinal de saída. Eu vou botar uma trilhazinha aqui, ó. Não precisa botar, mas eu vou botar só para dizer, ó. Esse ponto aqui é o sinal de saída do nosso circuito, tá? É o sinal de saída e esse ponto aqui é o sinal de entrada. Então, por exemplo, essa fonte está representando aquilo que eu falei para vocês. Ah, é a saída de um TC. Enfim, é a saída de uma medida de tensão. Ou seja o que for, sensor de temperatura, whatever, tá? E aqui o sinal de saída é o sinal condicionado. Então, a gente viu que esse circuito aqui, ele aplica ganho menos 2, menos RA por RB. Então, a gente espera enxergar aqui na saída o mesmo sinal de entrada, só que amplificado 2 vezes e invertido, tá? Então, para ver isso aí, a gente clica no que a gente quer ver, né? Nesse nó que eu quero ver a tensão de saída. Clico com o botão direito nele. Observa que sempre quando tu tá com o mouse em cima, ele destaca o elemento que ele está configurando, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, com o botão direito, visualizar em novo diagrama, tá? O que é isso aqui? Ele vai criar aqui embaixo, ó, um diagrama, um gráfico, onde vai mostrar aquela tensão ali, tá? Deixa eu só arrastar isso aqui um pouquinho para cima, para aumentar um pouco a tela, ó. Com o Alt, clicando na base, eu arrasto ele para cima, e daí se a gente vem bem aqui em cima, ó, bem em cima do gráfico, é que ele não está simulando ainda, tá? Por isso que ele está parado. Vou puxar ele um pouquinho para cima para ficar melhor de ver, ó, tá? Beleza. Agora eu vou botar aqui, ó, reiniciar, tá? Aqui a gente está vendo sinal de saída, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou remover o diagrama e eu vou ver primeiro o sinal de entrada, tá? Visualizar em novo diagrama na bancada, tá? Primeiro eu vou ver só o sinal de entrada e vou reiniciar. E reinicia. Tá. Opa, ó. Tá vendo que ele tá aqui embaixo, o senoidal? Para mim tá muito rápido, eu acho que para vocês não tá tanto, por causa da capturação aí. Eu vou diminuir um pouquinho a velocidade aqui, ó, de simulação. Vamos ver se fica melhor. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o sinal de entrada, tá bom? Vou parar para mostrar para vocês aqui, ó. Parei, tá? Se eu ponho o mouse em cima, ele me mostra o valor. Observa que na ponta do mouse ele vai mostrar sempre um pontinho ali, ó. E em cima ele me diz qual que é o valor. A primeira linha daquele número em cima é o valor do sinal. Então, por exemplo, vou botar bem no pico da tensão de entrada, ali, ó, tá dando 0,9 volts, ó, 999 milivolts. É o 1 volt da entrada, tá? É o 1 volt da tensão de entrada aqui, certo? Só que ainda estou pegando a tensão errada, tá? Desculpa, ó, pessoal. Deixa eu só conferir aqui para vocês, ó. Quando tu põe o mouse em cima da forma de onda, ele destaca no circuito elétrico qual elemento que ele está medindo. Tá vendo que ele está destacando o resistor lá no meu circuito? Quer dizer que eu estou medindo a tensão do resistor. Não, mas eu não quero a tensão do resistor, eu quero a tensão da fonte. Então, eu vou excluir esse cara aqui, vamos ver o diagrama, e vou medir aqui na fonte. Agora sim, ó, visualizar em novo diagrama. Reiniciar. Tá? Não vai mudar a forma de onda, tá? Mas só para dar uma... Só para ficar certinho, tá bom? Então tá aí, ó. Esse aqui é o sinal de entrada. Vou parar aqui de novo para mostrar para vocês, ó. Então, bem, ó, agora sim, ó. Ele está mostrando o sinal da fonte de entrada. Bem no pico, 1 volt é o que a gente programou ela para ser, tá? Que é o que eu tinha desenhado em verde aqui para vocês, ó. Tá? Show de bola. Agora eu vou colocar junto com esse cara aqui a tensão de saída, ó.
Vou colocar aqui com o botão direito, só que eu não vou botar em novo diagrama. Se eu botar em novo diagrama, ele vai abrir outra janela. Eu vou botar no mesmo diagrama, ó, inserir em diagrama existente. Daí ele vai sobrepor as formas de onda, tá? Clico aqui, agora tem dois eixos, dois gráficos aqui no meu gráfico de baixo, ó. Continua a simulação e ele vai plotar o sinal de saída junto, ó. Tá? Deixa eu parar aqui para nós medir um pouquinho os valores, ó. Então, em verde, ó, quando eu coloco o mouse em cima do verde, ele destaca lá no meu circuito, é o sinal de entrada. Quando eu olho o sinal vermelho, ele destaca a saída. Então, olha que aqui está acontecendo aquilo que a gente falou, ó. Aqui está 1 volt de pico na entrada. Na saída, a gente tem o vermelho, que está dando os 2 volts ali, ó, 1,999, ó, que é os 2 volts de saída do meu circuito. Observa que é o nó de saída que ele está destacando lá. Tá? Então tá aí, tá? A gente simulou, viu que o ganho está dando menos 2. Por que eu sei que o ganho está dando menos 2? Porque quando eu entro com 1 volt, nesse exato instante onde a entrada é 1 volt de pico, na saída tu tem menos 2. Então tá dando um ganho menos 2. Professor, por que será que o meu tá dando muita onda? Tipo, tá imperceptível, assim. Tá, assim, ó, dá para fazer assim, ó. Provavelmente, tu clica com direito nele e vai em propriedades, tá? Daí tu vai vir aqui em gráficos, tá? Deixa só esse mostrar tensão marcado. Desmarca todos os outros. Tá, mostrar tensão e mostrar corrente só. Não, tira. Coloca só mostrar tensão. Só o primeiro. Tá, O botei. resto desmarca. E daí tu salva como padrão. Alô? Melhorou? Deixa eu ver. Não mudou. Não mudou nada. Reinicia a simulação. Clica em reiniciar. Eu vou. Pra mim tava um pouco assim, mas aí eu aumentei o zoom. Daí deu pra ver melhor. Ah, isso. Tem outra coisa aqui também. Em propriedades, tu vem aqui, clica em escala máxima, ó. Ah, pode ser isso. Daí ele vai sempre otimizar a janela para te enxergar as formas de onda, para ajustar o zoom. Boa. E salva como padrão. É, o meu tá alto. Melhorou? Reinicia daí. Muda isso e reinicia para ver o que ele faz. Pois é, mas ainda fica meio imperceptível, professor. Ué, o que tá Tipo, ele não tá nítido assim, igual esse seu, sabe? Ele tá cheio de onda. Ah, pode ser escala de tempo também, tá? Eu acredito que seja. Porque, deixa eu continuar aqui, ó. Se tu mexer com o scroll do mouse, ele muda a escala de tempo também. Então, por exemplo, ó, não tá uma coisa mais parecida com isso aqui agora, ó? Isso, fica assim. Tá, então tu para a simulação e tu dá um scroll ali até enxergar a forma de onda, né? Por exemplo, quer iniciar e continuar aqui, ó. Tu vai dando um zoom com o scroll do mouse ali até enxergar. É como se tu mudasse a escala de tempo, ó. Eu tô aproximando a escala de tempo, ó, até aparecer as formas de onda. Daí deixa eu diminuir. Agora sim. E daí tu diminui a velocidade de simulação até ficar bom de enxergar. Ok? Conseguiram? Agora sim. Agora Tenta ficou top. E olha que legal aqui também, ó, a saída, aquilo que eu falei para vocês, ó, ele fica alterando entre verde e vermelho, porque tu tá vendo que o sinal de saída é alternado, certo? E a corrente que está circulando, aquilo que eu falei para vocês, ó, olha que nesse nó aqui, que é o nó N, ó, não tem corrente descendo, não existe corrente descendo, porque é a corrente da porta inversora, só está lá em cima, ó, e A e B funcionando. Beleza? Que mais? Beleza. Cheguei aqui, validei o nosso primeiro caso. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou aumentar um pouquinho esse R2 aqui, ó, porque a gente sabe que o ganho é menos o valor desse resistor dividido pelo outro resistor, RA por RB, menos RA por RB. Se eu mudar esse valor de 2K para 5K, eu vou aplicar aqui, o que eu espero enxergar? Que o sinal vermelho que está subindo até 2, agora ele vai subir até 5. E em vez de ele descer até menos 2, ele vai descer até menos 5, né? Então, apliquei.
Então, vamos lá. Ó. No momento que eu apliquei, ele já alterou o circuito e continua simulando. Ó. Deixa eu só parar aqui para nós confirmar os valores. Ó. Tem que dar OK aqui, parar. Ó. Bem aqui, ó, 5, ó, bem no pico tá dando 5 e no pico negativo, menos 4,999 ali, ó, menos 5 também, tá? Então agora, beleza, confirmei o ganho, tá dando menos 5, quando a gente tá em um pico positivo no verde, tá menos 5 no vermelho. E se eu botar 10 em vez de 5? Bom, eu espero que o pico positivo vá até 10 e o pico negativo vá até menos 10. Tá ali, ó. Amplifiquei 10 vezes, só que, claro, é negativo o ganho, continua invertendo a fase. Então, ok, vamos só ver os valores aqui, ó. 9,999, né? Os 10, quando a entrada é menos 1, a saída é 10. E quando a entrada é 1, a saída é menos 10. Show, beleza. Continuar. Agora eu vou trocar isso aqui, ó. Vou botar 15. Vou aumentar o ganho para 15. Observa que, lembra que quando a gente alimentou o Ampliop, a gente estava alimentando com 10. Significava o quê? Aquilo que eu falei, ele só consegue gerar até 10 na saída. Se eu botar 15, eu vou tentar gerar 15 na saída. Só que ele não gera 15. Então, o que acontece? Ele chega no 10 e corta. Olha ali, ó. Ele sobe como se ele estivesse indo para 15. Só que chegou no 10, ele cortou. Daí ele desceu como se ele estivesse indo para menos 15. Chegou no 10, cortou. E a gente diz que esses cortes aqui, ó, ele saturou, porque eu tô com um ganho muito alto. Semelhante ao que acontece, por exemplo, com o áudio, né? Quando a gente tenta botar um volume muito elevado e ele não consegue sintetizar esse sinal na saída, ele corta a forma de onda de áudio. Ele satura, por isso que fica tudo distorcido, porque tu cortou as formas de onda. Então é a mesma coisa que tu tá vendo aqui, ó, tu tá perdendo informação, porque tu está tentando dar um ganho muito grande, um ganho que o amplificador não consegue dar. Por que ele não consegue dar? Porque a gente alimentou ele com 10 e menos 10. Ah, mas e se eu mudar então? Se eu botar aqui para 20 volts? Bom, agora ele vai conseguir, ó. Agora ele vai conseguir sintetizar os 15 que eu queria, porque eu agora estou alimentando ele com 20. Só que a parte negativa eu continuei alimentando com menos 10. Então ele continua cortando nos menos 10, ó. E se eu fizer... Isso aqui já é uma alimentação assimétrica. E se eu alimentar só com tensão positiva? Significa que o meu op-op só consegue gerar tensões positivas. Significa que ele não vai conseguir gerar essa barriga negativa aqui, ó. Aplicar. E olha lá, ó. Não conseguiu gerar. Quando era para ser negativo, ele não gera mais. Só gera o positivo. Tá bom? Conseguiram ver isso? Mais ou menos? Acompanhar? Sim, professor. Beleza, fiz o circuito, show de bola, tá funcionando. Se tu der um F5, tu perde tudo, tá? Para não perder tudo, o que tu faz? Vem em arquivo, exportar no formato de texto, ou dá um save as também, tá? Quando tu vem aqui, ele vai dar essa janelinha e vai criar um documento de texto que é teu circuito. Aí tu dá um OK e salva esse circuito onde tu quiser. Na real, não é um OK, tá? Desculpa. Tu clica no link, porque daí ele vai abrir a janela para te salvar onde tu quiser esse TXT, tá? Vamos abrir aqui a nossa turma e vamos botar na pasta da turma, tá? Dispositivos 3, na real. Vou salvar aqui, salvei. Depois, o que tu faz? Bom, daí tu vem aqui em arquivo, digamos, ó, vou dar um F5 aqui. Tá? Ó, perdi tudo, voltou na tela inicial. Daí eu quero abrir aquele circuito que eu acabei de salvar. Então, o arquivo, abrir, tá? E daí eu vou escolher o circuitinho ali, tá? A gente deixou aqui na turma de vocês, tá aqui, ó. Tá? Circuitinho, tu pode renomear antes, né, claro, e abrir. Daí ali tá ele, ó, tá? Aí eu vim o circuitinho de novo. Claro, as configurações aqui de eu arrastar para cima, ele puxa meio default, né? Mas o senhor salvou ali como texto? Ele gera um arquivo de texto, e daí tu carrega esse arquivo de texto. Mas o senhor botou lá exportar como em formato de texto? Não, salvar como? Save as. Clica nesse TXT que ele gera. Ó. Ele gera um link para um TXT e tu clica nele. Tu pode botar um nome diferente, que é o nome que tu quer, por exemplo, né?
Eu só não mudei o nome, mas daí tu clica aqui nesse link e ele vai salvar. Consegui. Ok? Ok. Ok. Tá. Então, o Falstad, tá? A gente vai usar ele para simular esses circuitos para tentar enxergar o que está acontecendo com o sinal nos nossos circuitos, tá bom? Alguma dúvida aqui, gurizada? Não. Conseguiram simular? Não desistiram no meio do caminho? Agora é o seguinte, eu não sei se eu esqueci de subir uma lista para vocês, na real, mas eu vou botar ela agora aqui, em tempo real, no Moodle para vocês. A lista já, senhor? Bom, sim, tá ok. Turma de Ô, vocês, professor, me diz uma coisa. Na semana da JAI a gente tem aula ou é tipo como era assim a semana acadêmica? é que nem com semana acadêmica. Síncrona não tem aula, mas o professor pode querer publicar alguma coisa síncrona, né? Adicionar, eu acho que... Vamos botar um tópico novo, que é a aula 3, né? Vamos botar uma lista aqui para vocês agora. A gente já vai começar a fazer ela na aula. Cadê essa lista? Como é que tá a organização aqui para vocês na disciplina? Tá do agrado de vocês? Como é que tá? Me diz. Ah, esse Moodle novo eu não gostei muito. Por que não vai- Mas eu acho que tá organizada. Eu gosto assim. Né, tá bom, tá bem tranquilo, igual tá no Eu, último. eu, eu gosto desse sistema de botar o slide e a aula, slide e aula. O que eu acho que o senhor podia fazer, professor, é largar o slide antes da aula. Sim, isso é uma coisa que dá para fazer, só que o que que acontece? Por que que eu não faço isso? Tu pega, por exemplo, o slide da nossa aula aqui, ó. Tá? O que que tinha nesse slide? Ah, é. Não tinha nada, né? Não tinha nada. E isso é nossas aulas, sabe? O slide ele vem em É branco. que na sua matéria não tem muito assim coisas escritas para copiar, né? Tipo, então não muda muito. É que tem umas matérias, tipo, a matéria da Laura é uma que ela sempre larga antes porque tem bastante coisa, e aí, como ela vai passando, é bom de. Sim, eu posso mandar antes eles em branco, assim, para vocês, É, mas não adianta muito, né? sabe? Eu vim aqui para editar e me diz por que que essa desgraça, vamos ver se vocês entendem, se vocês conseguem me ajudar. Ele vem aqui, ó, em conclusão de atividade, eu tenho que alterar isso aqui para não indicar. Ele fica dizendo que daí, se eu não mudar isso aqui, ele fica mostrando embaixo como um bloquinho embaixo dizendo que não está pronta a atividade, mas está pronto, está aqui. Enfim. Então tá ali no Moodle para vocês, deixa eu abrir até essa lista aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, basicamente isso aqui, ó. O que é que vocês já comecem agora, para tirar dúvida e tal. Primeiro exemplo é para simular o circuito ali no Falstad, tá? É o mesmo circuito que a gente acabou de desenhar, exatamente o mesmo circuito. Eu só coloquei aqui esses medidores na direita e na esquerda para mostrar o que, que vocês têm que medir, tá? Isso aqui não é nada que tu tenha que botar no circuito, esses pontilhados. São os medidores, tá? E daí simular para essas condições aqui, tá? O R2 e o R1, tá? Calcular quanto é que tem que ser o ganho e trocar o sinal de entrada e as alimentações para observar a resposta lá. Então, troca o R2 por 10, R1 por 1, coloca 1 volt de entrada CC, essas tensões de alimentação. Quanto que tem que ser o sinal de saída? Tem que ser tanto. Daí tu olha lá na simulação, tá? Deu ok, tá bom? Depois tem algumas questões teóricas aqui, tá? Perguntando tudo aquilo que eu falei em sala de aula, ali em sala de aula não, na aula. E por último, um outro circuitinho que é o que a gente vai deduzir na nossa próxima aula. É um outro circuito de condicionamento. Daí é para montar ele, ver o que, que acontece com o sinal, o que, que ele faz com o sinal de entrada, medir isso aqui, e daí a gente vai deduzir matematicamente o funcionamento dele na próxima aula, tá bom?
Entenderam? Professor, uma dúvida ali, que eu não vou lembrar na hora. Quando a gente estava preenchendo ali no Ampiop, o senhor passou, tipo, o VI, né? Que é um seno de alguma coisa, né? O que Sim. que é cada coisinha mesmo? Tipo, o um era a amplitude, né? Isso aqui é a forma geral de uma forma de onda senoidal, né? Deixa eu conseguir aqui. Como é que é isso aqui, tá? Isso aí é lá da matemática. Como é que a gente descreve uma forma de onda senoidal? Como que é a equação de uma forma de onda senoidal, né? Isso que é o ponto. Então, uma forma de onda senoidal, ela sempre tem o quê? Ela é isso aqui, tá? Ela vai ter sempre um valor de pico, esse aqui é o valor de pico, e esse aqui é o valor de pico negativo, menos Vp. Ele vai ter também uma frequência, né? Existe uma frequência. Na real, existe o que aqui? Um período T, que é igual 1 sobre a frequência, tá? E como que a gente representa matematicamente isso aí? Como que representa matematicamente? É a seguinte forma, a equação dessa forma de onda é valor de pico, que multiplica seno de 2π ft. Essa é a equação da tua forma de onda. Então, eu coloquei ali até, eu coloquei aqui, ó, o valor de pico é 1, 2π, a frequência, t. Tá? Essa é a definição de uma forma de onda senoidal. É a função seno, né? Ah, tá, sim, sim. Beleza. Tá, agora, seguinte, deixa eu passar isso aqui. Então, o que ficou da aula, né? Que na real é o resto da última aula, né? O que eu quero que vocês lembrem? O ambiente de análise que a gente está, que é na parte de condicionamento de sinal. Então, a gente está tratando com níveis realmente baixos de tensão, não tão baixos quanto era lá em dispositivos 2, que a gente falava em milivolts, né? A gente fala aqui em volts, 10, 20, 30 volts. É esse o nível de tensão que a gente trabalha. Não envolve potência, tá? Não envolve grande potência, isso aí só vai ser lá em eletrônica de potência, mas envolve processamento analógico de informação. O que é fazer um processamento analógico de informação? É tu manipular um sinal elétrico. Então, lembra que esses sinais de entrada dos nossos circuitos são a resposta de um sensor, são a saída de um medidor, né, um sensor de temperatura, um TC, um TP, enfim, esses que estão gerando o VI. E a gente não pode jogar esse VI direto numa placa de aquisição de dados ou alguma coisa nesse sentido, num conversor AD, não pode, tem que manipular, tem que garantir proteção, tem que ou amplificar ou botar filtro. Então a gente está nesse cenário, tá? A gente está nesse processo aí, manipulando o sinal elétrico, manipulando a saída de sensores, por exemplo. E para manipular é basicamente tu aplicar equações nesse sinal. Eu tenho que amplificar, eu tenho que inverter, eu tenho que fazer tal coisa, né? Depende da tua demanda. Então, circuitos que fazem essa manipulação que a gente está vendo. Então, para ver isso, para entender esses circuitos que manipulam, que utilizam o amplificador operacional, a gente criou, estabeleceu duas condições de análise de circuitos com a PIOP. Porque a gente está interessado em achar, matematicamente, o que esse circuito faz? Ou seja, a equação para o VO. A equação para o VO de cada um desses circuitos. E aí, para achar isso, a gente aplica as duas condições de análise de circuitos com a PIOP. Não tem corrente de entrada e a tensão nas duas portas são iguais. Tá? E o que eu quero deixar para vocês aqui a questão do simulador, tá? Agora vocês vão pegar aquela lista 1 ali e vão jogar no simulador, tá bom? Essa primeira lista eu não vou pedir para vocês entregarem, tá? Essa primeira é para vocês exercitarem o simulador. Então, por isso que eu quero que vocês comecem aí e montem lá no Falstad e salvem os circuitos de vocês, porque depois as próximas, sim, eu vou começar a pedir, tá bom? Então, Falstad. A gente não falou do PSIM ainda, porque o PSIM a gente vai começar a falar mais adiante. Eu acho que botar os dois simuladores agora vai ficar um pouco pesado, tá? Vamos aprender primeiro o Falstad, que é visual. Beleza? Então essa foi a aula e a questão do próximo aula a gente vai começar a ver mais circuitos com a PIOP. A gente viu uma topologia, a gente vai ver mais circuitos nas próximas. Professor, só uma coisa que eu não ouvi ali direito. Essa lista é para quando? Não, essa primeira lista eu não vou pedir para vocês. Tá. Essa é para vocês exercitarem no simulador ali, tá? Beleza. Essa primeira não vai ter pedido. Entender, sim? Beleza. Feito então, professor. Valeu.
aí, tentem fazer, não tem dúvida. Muito obrigado. Até a próxima. Graças. Tchau e graças. Beleza, gostei muito da aula. Valeu, professor. Até mais, João. Abraço. Abraço.